E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um alfabético, que também foi apresentado em uma questão da prova da OBMEP do ano de 2017. Mas antes de irmos para sua resolução, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui regularmente. Então vamos agora para a resolução deste alfabético. Nós vamos começar apresentando o enunciado. No enunciado nós temos o seguinte: no cálculo ao lado, cada letra representa um algarismo e letras diferentes representam algarismos diferentes. Então aqui nós temos uma adição e cada uma dessas letras está substituindo um algarismo. E além disso nós devemos considerar também a seguinte regra, que a primeira letra de qualquer número não pode representar o algarismo zero. Desse modo, as letras A e G não podem representar o algarismo zero, porque essas duas letras são a primeira letra de todos os números que nós temos aqui. Então a letra G não pode ser igual a zero e a letra A também não pode ser igual a zero, porque se elas fossem iguais a zero, não faria sentido elas existirem aqui, porque assim nós teríamos um zero à esquerda do número, o que não contaria como um algarismo. E com base nessas informações, nós precisamos determinar qual é o algarismo que cada letra representa. Lembrando que todas as letras representam algarismos diferentes. Então nós temos um total de 5 letras, a letra G, a letra O, a letra T, a letra A e a letra U. E nós vamos agora para a resolução deste alfabético. Ao analisar esta adição, nós podemos observar que a letra A aparece aqui no último algarismo de cada uma dessas parcelas que nós temos, e ela também representa o algarismo do resultado dessa primeira soma da ordem das unidades. E além disso, a letra A também aparece como o primeiro algarismo do resultado dessa soma. Portanto, nós vamos determinar inicialmente o valor da letra A, justamente porque a letra A ela aparece nessas duas situações. E nós vamos começar analisando esta soma que nós temos aqui na ordem das unidades. Nós temos A mais A mais A mais A mais A, que deve ser igual ao próprio A, ou então deve ser igual a um número cujo último algarismo é igual a A, e desse modo nós teríamos uma reserva aqui acima do T. E como vocês podem observar, a letra A apareceu aqui na soma 5 vezes. Então nós temos 5 vezes o algarismo A deve ser igual a um número terminado em A. E para representar essa situação, nós escrevemos da seguinte maneira: 5 vezes A é igual a um número cujo último algarismo é igual a A. E ao analisar todas as possibilidades, nós temos que isso só vai acontecer em dois casos. Quando nós temos 5 vezes 0, que será igual a 0, e isso também acontece quando nós temos 5 vezes 5, que é igual a 25. E nesse caso nós teríamos uma reserva de 2, que viria aqui logo acima do T. Agora, pensando nessas duas possibilidades, nós podemos descartar a primeira, porque 5 vezes 0 é igual a 0. E nós já vimos anteriormente que, como a letra A aparece como o primeiro algarismo deste número, a letra A não pode ser igual a 0. Então, se A não pode ser igual a 0, aqui nós podemos descartar essa possibilidade. E vai nos restar apenas a possibilidade na qual nós temos 5 vezes 5, que é igual a 25. O que significa que a letra A só pode ser substituída pelo algarismo 5. E desse modo, em todo lugar em que aparece a letra A, nós vamos substituí-la pelo algarismo 5. E nós teremos o seguinte: 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 25. E aqui acima da letra T nós temos uma reserva de 2. Que deve ser levado em consideração quando nós estivermos analisando a soma que nós temos aqui na ordem das dezenas. E agora neste ponto eu acredito que seja mais fácil nós determinarmos o valor da letra G. E para determinar o valor da letra G, nós podemos observar aqui que nós temos a letra G somada 5 vezes, ou seja, a mesma parcela somada 5 vezes deve ser igual a 5. Ou então, essas 5 letras somadas a uma possível reserva deve ser igual a 5. E nós podemos representar essa situação da seguinte maneira: nós temos 5 vezes a letra G, mais uma possível reserva, que nós indicamos aqui com essa interrogação, deve ser igual a 5. E se nós começarmos pela menor das possibilidades, na qual G é igual ao algarismo 1, e nós sabemos que a letra G não pode ser igual a 0, porque ela representa o primeiro algarismo de todos esses 5 números que nós temos aqui, então nós vamos começar considerando a letra G igual a 1. Se nós tivermos 5 vezes 1, o nosso resultado é igual a 5, o que significa que nós podemos considerar essa possibilidade, na qual G é igual a 1, e nós temos aqui 1 vezes 5, que é igual a 5, e essa reserva, no caso, seria igual a 0, ou seja, a soma das letras Os não geraria nenhuma reserva aqui acima da letra G.
E agora, se nós pensarmos numa segunda possibilidade, o próximo algarismo que nós temos é o algarismo 2, e nós teríamos 5 vezes 2, ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 10, que ainda deve ser somado a uma possível reserva. No entanto, aqui no final do nosso cálculo, nós observamos que esta soma só tem como resultado o número 5 e não pode ter como resultado dois algarismos. Portanto, nós já podemos eliminar essa situação na qual a letra G é igual a 2, e nós também podemos concluir que a letra G não pode ser um número maior do que 2, e na verdade deve ser menor do que 2. E de todas as possibilidades, a única que nos restou é a primeira que nós consideramos, aquela na qual a letra G é representada pelo algarismo 1. Portanto, aqui nós podemos concluir que a letra G deve ser substituída pelo algarismo 1. E além disso, devemos considerar que não pode existir nenhuma reserva aqui acima, porque se existir qualquer reserva, o nosso resultado será diferente. Portanto, nós vamos trocar a letra G pelo algarismo 1, e nós temos aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que deve ser igual a 5. E agora, neste ponto, nós vamos considerar os possíveis valores para a letra O. E tendo isso em consideração, nós sabemos que a letra O somada 5 vezes deve ser igual a 1. E esta soma deve considerar uma possível reserva aqui acima da letra O. E pensando em múltiplos de 5, nós sabemos que O vezes 5 só pode terminar apenas em 0 ou 5, o que significa que de fato nós temos uma reserva aqui acima da letra O. E nós vamos representar essa situação da seguinte maneira. Nós temos aqui 5 vezes O, somado com uma possível reserva, deve ser igual a 1. E como nós acabamos de analisar, essa reserva só pode ser igual a 1. E desse modo nós temos 5 vezes O mais 1 deve ser igual a 1. E como nós já havíamos concluído anteriormente, aqui não vai existir nenhuma reserva acima da letra G. Portanto, essa soma tem que ser igual a 1, considerando as 5 vezes que nós multiplicamos a letra O. Agora, neste ponto, ao resolver esta equação, nós conseguimos determinar qual é o valor da letra O. Nós podemos começar subtraindo 1 em ambos os membros da igualdade, e nós teremos que 5 vezes O deve ser igual a 0. Ou seja, a letra O será igual a 0 dividido por 5, que é igual a 0. O que significa que o único algarismo que pode substituir a letra O é o algarismo 0. Portanto, aqui no lugar da letra O, nós vamos trocá-la pelo algarismo 0. E nós temos 0 vezes 5 somado com 1, que deve ser igual à letra G, que é igual a 1. E agora, neste ponto, nós vamos determinar as duas últimas letras que estão faltando, que é a letra U e a letra T. E para determinar essas duas últimas letras, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que pensar quais são as possibilidades de valores que nós temos para a letra U, levando em consideração que nós temos que somar 5 vezes a letra T, e ainda nós temos que somar essa reserva igual a 2. E uma observação importante que nós temos é que qualquer número que seja um múltiplo de 5, e eu estou falando de múltiplos de 5 porque a letra T aparece exatamente 5 vezes. E pensando em múltiplos de 5, nós sabemos que os múltiplos de 5 só podem ser terminados em 0 ou 5. Só que aqui, além disso, nós temos que somar também duas unidades. Então nós temos um número terminado em 0, somado com 2, que terá como resultado um número terminado em 2. Ou então nós temos um número que é múltiplo de 5 terminado em 5, que somado com 2 vai ser terminado em 7. O que significa que a letra U só tem exatamente duas possibilidades. Nós podemos ter U igual a 2 ou então U é igual a 7, porque aqui nós temos um múltiplo de 5 mais 2, que terá como algarismo final o 2 ou então o 7. E pensando nessas duas possibilidades, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar considerando que a letra U deve ser substituída pelo algarismo 2. Nós teremos a seguinte igualdade. 5 vezes t mais 2 é igual a 12. Mas de onde eu tirei essa igualdade? Bom, vamos analisar. Nós temos aqui a letra t que aparece 5 vezes, portanto 5 vezes t, somado com 2, porque aqui nós temos uma reserva de 2, e isso deve ser igual a u mais 10. Só que como u é igual a 2, por essa primeira possibilidade, nós temos 10 mais 2 é igual a 12. Por isso que nós estamos considerando aqui essa soma igual a 12. E ao resolver esta equação, nós vamos determinar qual algarismo deveria substituir a letra t. E nós vamos começar subtraindo 2 em ambos os membros da igualdade. E nós teremos que 5t é igual a 10, e desse modo nós podemos determinar o valor da letra t, que será igual a 2, uma vez que 5 vezes 2 que é igual a 10. Mas aqui nós chegamos em uma contradição, porque a letra U é igual a 2 e também a letra T é igual a 2.
Mas lembrando do enunciado, letras diferentes devem representar algarismos diferentes, portanto, elas não podem assumir o mesmo valor, que nesse caso ficou igual a 2. E assim nós já eliminamos essa possibilidade na qual a letra U é igual a 2 e a letra T também. Agora nós vamos considerar a segunda possibilidade, na qual a letra U deve ser substituída pelo algarismo 7. E tendo isso em consideração, nós temos a seguinte equação: 5 vezes t, uma vez que a letra t aparece aqui 5 vezes, somado com 2, deve ser igual a 17. Uma vez que ao somar essas 5 letras t com o algarismo 2, o nosso resultado será 10 mais u. E se u é igual a 7, então nós temos como resultado o número 17. E ao resolver esta equação, nós vamos determinar qual deve ser o valor da letra t. Para começar, nós vamos subtrair 2 em ambos os membros da igualdade. Nós teremos que 5 vezes t é igual a 15. Portanto, a letra t deve ser substituída pelo algarismo 3, uma vez que 5 vezes 3 é igual a 15. E desse modo, nós concluímos que a letra u é igual a 7, e aqui onde ela aparece no nosso cálculo, nós vamos trocá-la pelo algarismo 7, e além disso, a letra t é igual a 3, e aqui em cada lugar em que ela aparece, nós vamos trocá-la pelo algarismo 3. E desse modo, nós finalizamos o nosso cálculo, e agora nós podemos fazer uma conferência. Nós temos aqui na ordem das unidades, 5 somado com ele mesmo 5 vezes, ou seja, 5 vezes 5, que é igual a 25. Agora na ordem das dezenas, nós temos 3 vezes 5, que é igual a 15, somado com 2, que é igual a 17. E assim nós temos mais uma reserva aqui na ordem das centenas. E nessa ordem nós temos 0 vezes 5, que é igual a 0, somado com 1, que é igual a 1. E para finalizar nós temos g multiplicado por 5, ou seja, 1 vezes 5, que é igual a 5, e o nosso resultado na ordem das unidades de milhar é igual a 5. E desse modo nós resolvemos o alfabético e determinamos o valor de cada uma das 5 letras que apareceram neste desafio. E você já conhecia os alfabéticos? Você resolveu esse alfabético de uma maneira diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito da resolução deste alfabético. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as outras playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist apenas com a resolução de alfabéticos. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.